Em 1949, está chegando ao fim a Segunda Guerra Mundial. A Finlândia e a União Soviética assinaram o Armistício de Moscou, que estabelece que a Finlândia deve desarmar os nazistas e expulsá-los da região da Lapônia. Os nazistas adotam uma estratégia de destruição total, arrasando todas as estradas, pontes, vilas e cidades em seu caminho. Olá, bem-vindo. O filme que eu vou fazer o resumo é o Sisu, de 2023. Então se inscreva no canal para receber os melhores resumos. No coração da natureza selvagem da Lapônia, Korpi, um ex-comandante finlandês, decide deixar a guerra para trás. Com seu fiel cão ao seu lado e um cavalo robusto, Korpi continua procurando por ouro no rio, persistindo até encontrar um pequeno grão dourado que indica que está no caminho certo. Agora que tem a confirmação, Korpi começa a cavar buracos em toda a área, ignorando os aviões que voam sobre ele, distanciando-se de uma guerra com a qual ele não quer ter envolvimento. Depois de muitos dias cavando buracos aparentemente sem sentido, ele finalmente descobre um depósito de ouro significativo e se alegra intensamente. Ele divide a enorme descoberta em várias pepitas e as esconde em sua tenda, permanecendo acordado a noite toda para garantir que ninguém as roube. Na manhã seguinte, Korpi coloca todo o ouro em uma sacola e parte em seu cavalo, seguido de perto por seu cachorro. Algumas horas depois, ele encontra um grupo de soldados nazistas liderados pelo general Bruno. Eles estão acompanhados de um tanque perigoso e de um caminhão cheio de mulheres sequestradas, das quais o soldado Wolf se aproveita. Korpi simplesmente continua cavalgando, trocando olhares com Bruno, mas ignorando todos eles. Wolf quer atirar nele, mas Bruno o impede, dizendo que o homem está caminhando para a morte de qualquer maneira. Enquanto Korpi continua sua jornada pela estrada, ele se depara com os corpos deixados para trás pelos nazistas, mas não se abala. Eventualmente, ele se depara com um caminhão com mais 4 soldados, que o ordenam a descer do cavalo. Eles inspecionam as bolsas e encontram o ouro, acreditando que podem ficar com ele. Então Korpi começa a planejar e ordena que seu cão fuja. Um dos soldados tenta atirar no cachorro, mas felizmente o animal consegue se afastar rapidamente. Em seguida, o soldado chama Korpi de vovô e tenta atirar nele também, mas Korpi pega sua faca e com um movimento rápido o esfaqueia na cabeça, matando-o instantaneamente. Os outros soldados tentam lutar contra ele em busca de vingança, mas Korpi se movimenta rapidamente e entra em confronto com eles, usando sua faca para esfaqueá-los e usando os corpos como escudos quando alguém tenta atirar nele. Ele ataca um soldado com um capacete e, ao ser atacado por trás, Korpi torce o braço do soldado e o mata com sua própria arma. Bruno e os outros ouvem os tiros e retornam para verificar, encontrando uma cena de massacre no chão e Korpi desaparecido. Ao examinar um dos corpos, Bruno encontra uma pepita de ouro que o soldado havia escondido no bolso. Decidindo perseguir Korpi, eles descobrem os nazistas encontrando Korpi na estrada e o tanque começa a disparar contra ele. Korpi faz seu cavalo ganhar velocidade e consegue desviar de todos os tiros, mas acaba acidentalmente em um campo minado. Bruno ordena que seus homens parem de atirar e espera até que Korpi pise em uma mina. No entanto, o cavalo absorve a maior parte da explosão, deixando Korpi ferido, mas ainda vivo. Quando Korpi termina, Bruno ordena que seus soldados atirem, mas Korpi está preparado. Ele pegou uma pedra junto com o ouro e a arremessa em uma mina, fazendo-a explodir. A fumaça resultante oferece cobertura e quando os nazistas abrem fogo, Korpi usa sua bateia como escudo. Depois de alguns minutos de tiros indiscriminados, Bruno envia um soldado jovem para verificar Korpi, mas ele é atingido por uma mina no rosto e morre na explosão. Em seguida, Bruno envia 2 soldados para flanquearem a estrada, mas ambos pisam em minas rapidamente. Quando a fumaça se dissipa, eles descobrem que Korpi desapareceu. Desejando persegui-lo, Bruno ordena que 2 mulheres avancem como verificação de segurança. Wolf escolhe as mais assustadas, então Aino se voluntaria em seu lugar. Enquanto isso, Bruno verifica a área e encontra a identificação de Korpi. Momentos depois, o grupo continua avançando com as 2 mulheres amarradas à frente dos veículos. Bruno usa o rádio do tanque para obter informações sobre Korpi
e recebe notícias chocantes. Seus superiores ordenam que parem de persegui-lo e afirmam que tem sorte de ainda estarem vivos. Corp era o comandante mais temido da história finlandesa e ninguém queria enfrentá-lo. Ele lutou na Guerra de Inverno, perdeu sua casa e família para os russos, tornando-se um soldado vingativo e implacável que não aceitava ordens de ninguém. Os finlandeses desistiram de tentar impor disciplina ou controlar o indivíduo. Simplesmente o enviaram sozinho para a selva a fim de caçar patrulhas russas. Ele se transformou em um assassino solitário e relatos afirmam que ele possui mais de 300 mortes de russos em seu nome. Ele é conhecido como Koshchei, apelidado de O Imortal. A história não intimida Bruno, que ainda deseja encontrar Corp, pois ele busca o ouro para comprar sua liberdade, uma vez que está claro que os nazistas estão perdendo a guerra. Enquanto isso, Corp continua avançando até deparar-se com um caminhão incendiado com um cadáver dentro. Utilizando-o como cobertura, ele se deita atrás do veículo e cuida de seus ferimentos, retirando as balas com sua faca e tampando os buracos com terra. De repente, seu cão surge, porém o fiel animal o observa à distância, mantendo-se obediente. Com o tempo, Corp adormece, apenas para despertar algumas horas mais tarde ao ouvir algum ruído. Os nazistas estão presentes e trouxeram cães farejadores para rastrear o odor de Corp. Imediatamente, Corp se esconde debaixo do caminhão incendiado e observa os nazistas passarem, percebendo que os cães estão no seu encalço. Ele espera até que o último caminhão passe e se agarra a ele, sendo levado junto. Em seguida, perfura o tanque de combustível, fazendo com que o combustível derrame e atrapalhe o olfato dos cães, tornando impossível seguirem seu rastro. Os soldados param para traçar um novo plano, momento em que Corp tenta fugir. Infelizmente, os cães o avistam imediatamente e começam a latir para revelar sua presença. Um soldado consegue acertar Corp na perna, porém ele continua avançando, então Bruno solta os cães atrás dele. Corp não hesita em acender um fósforo para incendiar suas roupas impregnadas de gasolina, assustando os cães. Em seguida, os soldados se aproximam dele e Corp salta em um lago. Bruno ordena a seus homens que aguardem até Corp emergir para respirar, o que leva bastante tempo devido à excelente capacidade pulmonar do protagonista. Quando finalmente a cabeça de Corp emerge na água, os soldados atiram imediatamente, e o sangue que surge na água faz com que eles acreditem tê-lo acertado. 3 soldados embarcam em um barco e navegam até o centro do lago com o objetivo de encontrar o ouro. No entanto, assim que um dos soldados mergulha na água, Corp o surpreende por trás e o assassina com sua faca. Quando apenas o sangue emerge na superfície, Bruno ordena que o segundo soldado entre na água, mas novamente apenas o sangue reaparece. O terceiro soldado deveria ser o próximo, porém ele está apavorado e começa a se afastar no barco. Considerando isso como uma traição, Wolf atira nele. Essa situação dá a Corp a oportunidade de roubar o corpo e usá-lo como proteção enquanto foge, enquanto os soldados atiram em vão. Nesse momento, o cachorro de Corp aparece e uiva porque não consegue atravessar a água para seguir seu mestre, mas Bruno percebe seu próximo plano. Após horas de caminhada, Corp finalmente chega à cidade mais próxima, mas fica devastado ao descobrir que ela está em chamas, iluminando o céu noturno. Muito exausto para prosseguir, ele decide descansar dentro de um posto de gasolina destruído e tenta dormir enquanto lida com a dor em sua perna, o que o faz ter visões do dia em que perdeu sua família. Infelizmente, quando ele finalmente consegue adormecer, é imediatamente despertado por alguns latidos. Corp sai para encontrar seu cachorro, apenas para descobrir que uma vara de dinamite acesa está presa em sua coleira. Ele a retira imediatamente e a arremessa, mas ela explode tão perto que Corp é jogado ao chão. Em seguida, ele é encontrado por Bruno, Wolf e Schütze, que trazem uma corda para amarrá-lo a uma placa. Corp não diz uma palavra e, em respeito a um adversário tão formidável, Schütze tira o chapéu. Bruno e Wolf rapidamente seguem o exemplo. Antes de partirem com a bolsa de ouro, Bruno zomba dele, deixando uma pepita em seu bolso por seus problemas. Depois que eles se vão, Corp demonstra sua obstinação e pisa em um prego na placa para manter seu corpo ereto, indo além ao pressionar sua ferida na perna contra um segundo prego. É doloroso, mas isso o mantém vivo durante toda a noite, com seu cachorro ainda ao seu lado. Na manhã seguinte, um avião pousa próximo ao posto e a vibração faz com que a placa se dobre e Corp caia no chão. 2 pilotos saem em busca de combustível e um deles encontra Corp e o cachorro, que não para de latir. O segundo piloto ordena que ele os mate, mas quando o homem hesita, Corp chuta suas pernas e o homem cai,
batendo a cabeça em destroços e morrendo. O cachorro continua latindo, então o primeiro piloto vai verificar, dando a Corp a oportunidade de surpreendê-lo por trás e nocauteá-lo com um tijolo. Corp está convencido de que não há mais esperança para ele e decide enterrar a pepita deixada por Bruno. No entanto, nesse instante, o segundo piloto começa a se mexer, revelando que ainda está vivo. Percebendo que o piloto pode ser útil com o avião, Corp recupera o ouro e traça um plano. Enquanto o piloto observa horrorizado, Corp remove todas as balas e fragmentos de metal de suas feridas, cauterizando-as com fogo e fechando-as com arame antes de limpá-las com gasolina. Em seguida, eles partem no avião, deixando o cachorro para trás. Em algum momento depois, os nazistas precisam interromper sua jornada ao encontrar um avião acidentado bloqueando a estrada. Wolf e Schutz se aproximam do avião e encontram o piloto morto lá dentro, mas, surpreendentemente, a corda de Wolf está em volta de seu pescoço. Percebendo que é uma armadilha, Bruno finalmente compreende o quão aterrorizante Corp é e ordena que seus homens partam imediatamente. 2 soldados seguem no caminhão com as mulheres, e Aino ri ao ouvi-los discutindo sobre o que está acontecendo. Ela explica que eles não serão capazes de fazer o que centenas de russos morreram tentando, e que Corp não é literalmente imortal, ele simplesmente se recusa a morrer. Em finlandês, chamam isso de sisu, que se refere a uma coragem e determinação inimagináveis. Corp nunca desiste, então Aino acredita que todos os nazistas estarão mortos em breve. De repente, um dos soldados cai morto, e quando o outro olha para fora, é arrastado para fora do caminhão e cai no chão, sendo atropelado pelo tanque que se aproxima. Aino tenta pegar a arma do soldado morto, mas nesse momento Corp entra no caminhão e a pega primeiro. Ao perceber que são vítimas inocentes, ele permite que Aino fique com a arma. Em seguida, Corp sobe no topo do caminhão e mata o motorista ao esfaqueá-lo pelo teto. Em seguida, retira o corpo para que Aino possa assumir o volante. Ela dirige o caminhão mais perto do tanque para que Corp possa pular nele. Quando as pessoas dentro do tanque começam a suspeitar, as mulheres usam o corpo morto como um boneco para dar a impressão de que está tudo bem. Depois disso, Aino dirige o veículo na direção de outro caminhão que transporta a maioria dos soldados, e as mulheres abrem fogo imediatamente para matá-los, enquanto Aino dispara contra o motorista. Enquanto o caminhão cai da estrada, as pessoas no tanque percebem o perigo e começam a acelerar. Corp ainda está no topo e começa a bater na porta com sua picareta, fazendo o tanque parar abruptamente e fazendo-o cair. Wolf se lança para atirar em Corp, mas este rapidamente retorna ao topo do tanque e engaja em uma luta corpo a corpo com Wolf. Após uma série de golpes brutais, ambos caem ao chão e o tanque parte apenas com Bruno e Schutze. Corp acerta Wolf mais algumas vezes, porém antes que possa finalizá-lo, 2 soldados chegam em uma motocicleta. Ao avistarem Corp, reconhecem sua fama e fogem imediatamente. Corp utiliza a motocicleta para perseguir o tanque, e por um momento Wolf pensa estar seguro. Porém, nesse instante, as mulheres armadas aparecem para se vingar. Eventualmente, o tanque para ao encontrar um piloto com um avião funcional. Porém, há espaço apenas para uma pessoa. Sem hesitar, Bruno mata Schutze e foge com o piloto no avião. No entanto, Corp surge repentinamente na motocicleta e começa a disparar imediatamente. Ele consegue apenas quebrar as janelas antes do avião decolar, então ele dirige diretamente debaixo dele com sua picareta erguida. Bruno olha para baixo e percebe que a motocicleta está se movendo, presumindo que tenham deixado Corp para trás, mas na verdade, a moto está vazia. Corp está, na verdade, segurando-se no avião com a ajuda de sua picareta. Enquanto tenta se reposicionar, quase cai, mas consegue se segurar em uma roda e começa a abrir caminho por dentro, criando um buraco no piso da sala de bombas com sua picareta. Bruno ouve alguns ruídos e o piloto atribui-os ao avião ser antigo, mas Bruno fica cético e vai verificar. Assim que Bruno abre a porta, Corp salta sobre ele e inicia uma briga. Os socos e chutes são extremamente violentos e, embora Corp seja mais habilidoso, está gravemente ferido, o que permite que Bruno o domine. Bruno fica frustrado porque Corp não desiste nem grita e usa um fio rígido para golpeá-lo com mais força, questionando por que Corp não morre. Quando Bruno tenta golpeá-lo mais rapidamente com a extremidade de metal do fio, Corp agarra-o com a mão e o conecta à bomba antes de soltá-lo. Bruno cai junto com a bomba e, ao atingirem o chão,
explodem instantaneamente. Corp deseja descansar, porém, de repente, o avião começa a tremer e cair, pois o piloto foi atingido por uma bala perdida e finalmente faleceu. Desesperado para sobreviver, Corp pega o ouro e se amarra antes que o avião caia em um pântano, causando outra explosão. Enquanto isso, uma unidade finlandesa se prepara para atacar ao avistar um tanque alemão se aproximando. No entanto, para surpresa de todos, é a Ino e as outras mulheres que trazem Wolf amarrado ao canhão. De volta ao pântano, Corp conseguiu sobreviver ao acidente graças à água e agora está escalando com a ajuda de sua picareta, ainda segurando o saco de ouro.